Pessoal, nós vamos começar o conteúdo de ecologia. Eu dei uma adiantada no cronograma anual de vocês, porque a gente era para estudar genética, mas aí como eu acho genética um pouco mais complexo, eu decidi deixar por último para que eu possa dar essas aulas presencialmente. Então vamos lá, gente. A palavra ecologia, ela deriva de duas palavras que é de origem grega, que é oikos, que é casa, e logos é estudo. Assim, a ecologia significa literalmente o estudo da casa, que é o nosso planeta. A ecologia ela vai estudar todas as interações dos seres vivos com o meio ambiente, certo? Tudo que se referir a meio ambiente, ao estudo dessas relações, a gente está estudando ecologia. Então, é o estudo do nosso planeta. Os questionamentos. Quais os níveis de organização da vida? O que são fatores bióticos e abióticos? Como eles se relacionam em um ecossistema? O que a ecologia estuda? Então, a gente vai tentar descobrir todas essas respostas, todas essas perguntas ao longo dessas explicações. Nós temos primeiro os níveis de organização dos seres vivos. Toda matéria ela é constituída de átomos. Os átomos eles se agrupam e formam as moléculas. As moléculas vão se agrupando, né, e formando estruturas chamadas de organelas. As organelas formam células. As células formam tecidos. Os tecidos formam os órgãos. Aqui nós temos o exemplo de um osso. Os órgãos que desempenham funções específicas entre si formam sistemas. Aqui nós temos o sistema esquelético. O conjunto dos sistemas vai formar o organismo, certo? Nós temos aqui um animal. Organismos de uma mesma espécie que vivem juntos aqui, ó, nós temos uma população. População por quê? Porque são indivíduos da mesma espécie, ó, da mesma espécie que esse. Então, população de indivíduos da mesma espécie. Comunidade já é diferente, ó. Comunidades são indivíduos de espécies diferentes. Aqui nós temos uma cobra, um coelho, esse animal aqui parece uma raposa, não sei o que é direito. Nós temos as plantas. Aqui nós temos uma comunidade, porque são várias populações, ó. É o conjunto de várias populações diferentes. Aqui nós já temos o ecossistema. O ecossistema, ele tanto vai ter os seres vivos que estão habitando essa determinada região, quanto está relacionado a outras características, como aqui, ó, o clima, a questão do solo, a temperatura, isso aí tudo compõe o ecossistema. E o conjunto de todos os ecossistemas formam a biosfera. Então, a biosfera é toda a região do nosso planeta que existe vida, que é formada por esses ecossistemas. Então, aqui é do micro para o macro, os níveis de organização dos seres vivos. Olha só, gente, a ecologia ela estuda as relações entre seres vivos e o meio físico, né? Como eu já havia falado. Esse meio físico, ele é formado de fatores abióticos e bióticos. Qual é a diferença? Os fatores abióticos são os elementos físicos, como a temperatura, a questão da luminosidade, certo? São elementos físicos. Elementos químicos, aqui eu poderia dizer a água, sais minerais, os componentes do solo, são os fatores químicos, certo? Esses fatores físicos e químicos, eles no ambiente, eles interagem com os seres vivos. Por exemplo, um ambiente que tem pouca luminosidade, esse ambiente ele não vai estar adequado, por exemplo, à sobrevivência de espécies de plantas, porque as plantas precisam de luz para a fotossíntese. Então, esses fatores abióticos, eles estão relacionados com os seres vivos, né? Porque esses seres vivos vão se adaptar a esses ambientes. Então, abiótico é aquilo que não é, é não vida, que não tem vida. E os fatores bióticos são os seres vivos, como as plantas e os animais, ok? O conjunto desses dois, ó, do abiótico com o biótico, forma um ecossistema, que é a união e a integração dessas comunidades. Nós temos aqui, ó, os animais, nós temos os vegetais e nós temos os fatores abióticos, a água, a luminosidade, o ar,
o solo. Observe que esses organismos, eles estão interligados. Observe. O sol, ele vai, digamos, fornecer energia através da sua luminosidade, né? Energia solar. As plantas, por sua vez, vão utilizar essa energia do sol para a produção de fotossíntese. Elas vão fazer fotossíntese e produzir substâncias, né? Armazenamento de energia química. E essa energia vai ser consumida por esses animais, ó. Esses animais vão se alimentar desses vegetais, ok? E aí, o que vai acontecer, gente? Esses animais, ó, e essas plantas, elas vão morrer. Observe que aqui nós temos um fungo fazendo a decomposição desses organismos vivos, certo? Aliás, que morreram. Então, gente, observe que está tudo interligado, né? Então, são relações que estão intrinsecamente dependentes aí um do outro para poder sobreviver. Então, isso aí é o ecossistema. Olha só, gente. Habitat. Habitat é o ambiente que vive uma espécie e nicho ecológico corresponde ao modo de vida ou papel ecológico que a espécie desempenha. Vocês estão vendo essa imagem? Nós temos uma imagem de uma cobra comendo um peixe. Nós podemos dizer que o habitat dessa cobra é o ambiente que ela vive, que é o que, pessoal? São lagoas, né? Lagoas ou beiras de rios, ou locais próximos a rios. São ambientes que é o habitat, que é onde mora essa cobra. Agora, assim, ó, o nicho ecológico é um modo de vida. Como ela vive nesse ambiente? Eu poderia dizer que a alimentação dela de animais, né, de carnívoras, no caso, a alimentação, o tipo de alimentação dela corresponde ao nicho ecológico. Então, é uma forma de vida que ela tem. Aqui já no caso, a alimentação dela já seria o nicho ecológico. Então, a diferença aí entre habitat e nicho ecológico é bem interessante vocês aprenderem. Dentro do ecossistema, nós temos os produtores, que são os organismos autótrofos, ou seja, eles são capazes de produzir seu próprio alimento, que são, por exemplo, as plantas que fazem fotossíntese, né? Ela transforma a energia luminosa do sol em energia química, que é transformada em moléculas de glicose, que é açúcar. E também, gente, ela absorve o dióxido de carbono e libera oxigênio para o ambiente. Então, esses organismos, eles são chamados de produtores, porque eles produzem alimento, né? Aí nós temos os consumidores, que são os organismos heterótrofos. Alimentam-se de outros organismos e o resto de organismos, que são os detritos, né? Por exemplo, nós, seres humanos, nós somos organismos heterótrofos. Nós não produzimos nosso próprio alimento, a gente se alimenta de outros através de outros seres vivos, né? Com relação aos consumidores, eles podem ser herbívoros, carnívoros, onívoros ou detritívoros. Qual é a diferença? Os herbívoros são os animais que se alimentam de plantas. Por exemplo, o elefante. O elefante, ele é um herbívoro, ele se alimenta de plantas, né? O que seria um consumidor primário? Então, todos os herbívoros são consumidores primários. Os animais que se alimentam de herbívoros são consumidores secundários. Por exemplo, a galinha. A galinha, ela se alimenta... Não, vou dar outro exemplo. Um animal que come... Pronto. O boi. O boi ou a vaca, eles são herbívoros. Então, eles são consumidores primários, certo? Eles se alimentam de plantas. Uma onça. Uma onça, por exemplo, é um consumidor secundário, porque eles se alimentaram desse herbívoro, então é um consumidor secundário. Digamos que essa onça, ela foi caçada por um leão. O leão conseguiu matar a onça. Aí o leão já vai ser o consumidor terciário, porque ele se alimentou do secundário. Então é uma cadeia, ok? Espero que vocês tenham entendido. O que são os carnívoros? São os animais que se alimentam de outros animais, como por exemplo aquela cobra. As cobras se alimentam de peixes, de sapos, né? Um exemplo de carnívoros.
Os onívoros são os animais que se alimentam de plantas ou de animais, como nós, seres humanos. Nós tanto nos alimentamos de animais como também de plantas. O milho, né, a batata, um exemplo. E os detritívoros são os animais que se alimentam de detritos. Que tipo de detritos? Que são animais são esses? A minhoca ela se alimenta de restos, né, de alimento que fica ali. E também eu poderia citar o exemplo do urubu. O urubu ele se alimenta ali de restos de animais, de detritos. Detritos, então, são os detritivos. Os decompositores são organismos heterótrofos que se alimentam degradando a matéria orgânica contida em produtores ou consumidores mortos, que são os decompositores vão ser sempre as bactérias e os fungos. Observe aqui nós temos um fluxo energético. A energia ela é captada pelos produtores, que é as plantas. Ela gasta boa parte dessa energia. Aqui ela tem gastado um pouco dessa energia através do próprio metabolismo dela. Aqui nós temos um animal que se alimentou dessa planta. Então ele é um herbívoro, porque ele se alimenta de vegetais. E ele é um consumidor primário. Parte dessa energia aqui já foi dispersada. Então, observe que o fluxo de energia ele vai diminuindo, porque boa parte da energia vai sendo liberada pelo ambiente na forma de calor, porque o próprio corpo consumiu. Esse animal aqui vai servir de alimento para esse. Então, esse animal aqui ele vai ser o consumidor secundário. E essa energia já vem diminuindo, porque esse aqui já gastou também e liberou para o ambiente. Esse aqui, que é um gavião, ele vai ser um consumidor terciário, porque ele se alimentou desse. Então, a energia aqui, ó, no último na cadeia, ela sempre vai ser menor do que no começo, porque o fluxo de energia, a tendência é diminuindo. Então, para início é a nossa aula. A gente vai parar por aqui, depois a gente vai continuar com outros assuntos relacionados à ecologia.